Lucas, capítulo 22, 54 a 62. Seguindo Jesus de longe. Então, prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vimos aqui uma coisa que eu quero destacar, irmãos, logo no começo, que ele diz que Pedro seguia-o de longe. Essa frase ficou grandona aos meus olhos de repente. Pedro seguia-o de longe. O que nós entendemos disso? O seguirmos de longe, de que forma? E eu quero trazer alguns pontos aqui que nos revelam como nós podemos servir o Senhor, ou como nós estamos servindo, ou podemos estar servindo o Senhor de longe. E uma das formas, irmãos, de seguirmos de longe é quando nós não nos identificamos com Ele. Quando não há uma identificação, nós não conseguimos seguir junto com uma pessoa. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Ele estava mostrando que as pessoas, embora estivesse aquela multidão seguindo Jesus, a honra não estava em estar no meio da multidão. Nós ouvimos muito que a sua presença nos honra, mas Jesus não se empolgava com presença. Não adiantava estar presente perto dele, seguindo, porque muitos que o seguiram naquela época estavam mais procurando uma ocasião para prendê-lo, para pegá-lo em alguma coisa em falso, para poder criticá-lo, prender ou matar. Então a multidão não quer dizer muita coisa. Eles o seguiam, mas como ele diz, o seu coração não está comigo. A pior coisa é você caminhar com uma pessoa que o coração não está com você. Faz parte e não faz ao mesmo tempo. Está no meio da multidão, mas o coração não está ali. A mente não está ali. Você pode estar até sentado aí olhando para a minha cara, mas a sua mente não está aqui. O seu coração também nem deseja estar neste lugar. E isso é fato. Agora, quando nós estamos andando longe de Jesus, nós o seguimos assim de longe como Pedro, irmãos. Também quando nós não nos comprometemos com a causa. Isso é muito terrível. Lucas 22, 26 a 27, ele diz: maior é o que está na mesa ou aquele que serve? Porque nós vivemos no mundo da facilidade, onde todos nós queremos ser bem tratados e todos nós queremos ser bem servidos, mas a disposição do serviço está raro hoje. Não queremos servir com o tempo, não queremos servir com os nossos talentos, não queremos servir com o nosso dinheiro, não queremos servir com a nossa oração, nem com o jejum, nem com a leitura da palavra.
nós estamos vivendo em que mundo mesmo onde não temos esse comprometimento de seguir ao Senhor? Nós precisamos entender que o chamado para servir o Senhor é servir o reino na terra. Aqui nós não fomos chamados para fazer culto, mas para servir o Senhor neste lugar, com os talentos que Ele colocou em cada um de nós, e cada um tem talentos diferenciados. Veja que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Moisés sabia que tinha que ter todos aqueles utensílios. Deus deu detalhe do que ia ter naquele tabernáculo, e até a confecção do óleo, do perfume, dos incensos que iam ser oferecidos ali. Ele tinha que ter um preparo especial, e não era Moisés que ia fazer isso. Deus disse para ele: olha, eu separei uma pessoa capacitada para ser o perfumista, aquele que ia preparar o perfume. Ele tinha toda a habilidade com aqueles aromas para poder fazer o que era melhor. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos talentos diferentes para servir o mesmo reino. Seja numa ornamentação, seja num varrer de chão, seja no que for, temos habilidades especiais que o Senhor vai usar, cada um na sua praia. Por isso que esse serviço do reino de Deus precisa haver o envolvimento do corpo. Se fazemos parte do corpo, temos que estar envolvidos nesse serviço. Nós seguimos o Senhor de longe quando nós não entendemos o nosso propósito de vida. É forte isso, irmãos, mas o jovem rico, quando se aproximou do Senhor Jesus, ele queria um meio rápido de chegar na glória e garantir o seu lugar ali. E lá em Mateus 19, 20 e 21, o Senhor disse: ok, a lista é essa daqui. E deu a lista para ele, e ele disse: está de boa, tudo isso eu tenho guardado, eu já faço isso tudo. Que bom, né, que você faz isso tudo, mas deixa eu te dizer mais uma coisa: vai, vende tudo que você tem, vem e me segue. Aí a história mudou. Não, peraí, eu vou ter que vender tudo? Você está guardando uma parte e não quer guardar a outra? Você preserva princípios e não quer preservar outros? Irmãos, a lei ela é inteira, os valores são integrais. Nós precisamos entender para que fomos chamados, qual é o propósito da nossa vida. Nós não estamos servindo a Deus por interesse no que vamos receber. Nós precisamos servir a Deus pela gratidão do que Ele vai nos dar. Lembra daquela mensagem que, recente, eu falei outra vez, tem tanto conteúdo naquela palavra ali, daquela mulher que procurou o profeta e disse: meu marido, teu servo, ele morreu, e vem os credores e querem levar meus 2 filhos para pagar a dívida, e eu não tenho nada para pagar. Ele disse: o que você tem? Eu só tenho um pouquinho de óleo lá em casa. Ok, então você vai atrás e pede vasilhas vazias. Enquanto você puder, pega lá um bocado de vasilhas vazias. E ela veio. Irmãos, imagine aqui, para a história aqui, dá uma pausa, aquela mulher pobre, sem nada, batendo na tua porta: você tem uma vasilha vazia aí, Sueli, para me emprestar? Você tem uma vasilha aí, Ene, para me emprestar? Essa mulher está doida, o que ela quer com uma vasilha vazia? Era como se ela estivesse pedindo uma esmola e não ter nem aonde colocar o dinheiro que ela quer receber. E aí, você vê o contraste, quando aquele homem estava lá parado na porta formosa do templo, com a mãozinha esticada, recebendo uma esmola ali. E quantas vezes nós estamos como esta mulher, só buscando vasilhas vazias? Você tem vasilha aí para me emprestar? Vasilha para me emprestar? E às vezes não sabe que estão acumulando para a sua vida. Presta atenção, irmãos. Quando ela foi buscar as vasilhas vazias, ela não tinha noção do que ele iria fazer com ela. E ele disse: vai para a tua casa, enche essas vasilhas ali. Ok? Encheu todas aquelas vasilhas até não ter outras para substituir. E aí ela voltou para o profeta. E ela disse assim: o que eu faço agora?
Acabou, está tudo cheio lá em casa. Aí volta para o nosso texto aqui. Qual é o propósito da sua vida? Deus tem enchido várias vasilhas, mas estamos como essa mulher com a vasilha cheia, e o que eu faço com isso? O que você faz com a unção que Deus te deu? O que você faz com tanta graça, com tanto conhecimento? Ela vai lá no profeta e diz: o que eu vou fazer agora? Você já parou para pensar, irmãos, o quanto que Deus já derramou sobre você, e você está parado, seguindo Ele de longe, sem usar nada do óleo que Ele derramou sobre você? Não foi eu que pus a mão na tua cabeça, mas Ele te ungiu, te nomeou, para que vá e dê frutos. Aí você fica como essa mulher, com a casa cheia de óleo, cheia de vasilha, cheia de unção, cheia de graça, derramando, e pá, faz o que com isso? Não sabe o propósito do chamado, não sabe o ministério que vai atuar, não sabe que área da sua vida que você vai servir a Deus, e isso é muito sério. Como o Pedro segue o Senhor à distância. Diga misericórdia. Às vezes nós seguimos o Senhor à distância, sabe por quê, irmãos? Não nascemos de novo. Simpatizamos com os rituais religiosos, achamos de boa, está aqui o louvor, tudo, a palavra maravilhosa, mas estamos como Nicodemos, que Jesus virou para ele: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele disse: mas como isso é possível? Ele não conseguia entender. Irmãos, é exatamente isso. Se você não nasceu no reino de Deus, não tem vontade nenhuma de viver o reino. Viver o reino é quem experimenta. É impossível viver uma experiência com Deus e não continuar caminhando com seu filho, continuar vivendo em função dele, servindo a obra de Deus, voltar para a vidinha comum do dia a dia, sem graça, sem sentido, trabalha, come, dorme, briga e vai dormir brigado ainda com a mulher. Que vida é essa? Não é isso que o Senhor fez para nós, irmãos. Às vezes, nós estamos seguindo Jesus de longe como Pedro, porque nós desconhecemos a Bíblia. É um livro selado, não se abre para estudar, se abre às vezes para buscar uma mensagem. Esse livro não é para fazer mensagem, esse livro é para curar a nossa vida. Ele não pode servir só para me fazer textos aqui bonitinhos, para vocês acharem, pô, que palavra boa. Se não surtiu efeito de mudança na sua vida, não é boa coisa nenhuma. Tem que quebrar esse gelo da tua alma, para que ela entre e transforme o espírito de cada um de nós. Por isso, queridos, Mateus 22, 29, o Senhor diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Estamos errando, por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Não tome esse livro como uma regra de abertura de mente para conhecer o novo que o Senhor tem para nós. Jesus, ele disse isso para quem? Um monte de fariseu que estava ali ao seu redor, questionando sobre tributos, estava ali ao seu redor, irmãos, questionando sobre questões de casamento. Moisés disse isso, e o Senhor está dizendo o quê? Ele disse: rapaz, vai ler o livro que você vai ter as respostas. Vai estudar o livro e parar de perguntar o que você já sabe, porque às vezes a gente se faz de abestadinho mesmo, né? A gente já sabe que está errado, já sabe que não é para fazer, e aí vem para o cara lambida: apóstola, eu estou divorciado, posso viver junto. Irmão, tu sabe a resposta, para com isso. Viver junto é pecado. Tem que formalizar a sua aliança, sim. Por que vai viver junto se você não tem certeza que é essa mulher da sua vida? Então não viva.
Agora, fica lá usando a parceira o tempo todo e nunca dá a ela o direito de ser sua esposa. É um direito. E nós precisamos, irmão, voltar para a palavra. Porque o que está escrito, está escrito. A palavra de Deus não precisa de upgrade. Ela é a mesma. Vale lá, vale hoje e vale amanhã. Deus não mudou nenhum momento da história. Aí é o problema, porque as pessoas acham que pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz algo extraordinário, irmãos. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. E vamos voltar para a real aqui. Há tempo para você ser criança, há tempo para ser adolescente, há tempo para ser jovem, há tempo para ser adulto, há tempo para transar, há tempo para engravidar, há tempo para você trabalhar, há tempo para tudo. Sabe qual é o problema? Estamos queimando o tempo, querendo fazer coisa de adulto quando nós somos crianças, querendo ser marido quando eu sou adolescente. Adolescente não é para ser mulher nem marido, é outra faixa. Ainda é criança, emocionalmente e fisicamente. O seu corpo não está preparado para uma gestação, não está preparado emocionalmente para os problemas conjugais. Aí temos esses casamentos fracassados de 2, 3 meses, de 1 ano, acabou. Porque menino birrento, que aí quer brigar até na porrada, como se estivesse brigando com 2 crianças. Tempo que queima, etapa que se queima, por não conhecer o livro. Seguimos Jesus de longe, irmãos, mais do que isso, quando nós não temos o hábito de conversar com o autor desse livro. O autor desse livro é vivo, o autor desse livro é presente, o autor desse livro fala e escuta tudo o que nós falamos dele ou sobre ele e para ele. Ele é real, irmãos. Lucas 6,12 mostra que Jesus tinha o hábito de subir o monte, passar a noite inteira na presença do Pai, conversando com ele. E às vezes não quer falar nem 2 minutos com Deus, porque eu estou atrasado e eu tenho que sair. Como assim? Como nós vamos ter intimidade ou estar perto de alguém que eu não quero conversar? Quando você chega num ambiente que a pessoa não quer conversar com ele, de cara você já percebe as caronas, né? Quando a gente chega na célula, principalmente quando nós não somos anfitriões, que você chega, tem clima aqui. E a gente já começa a sondar o território para quebrar. Por isso que eu chego cedo. O que aconteceu aqui, né? O que houve? Né? Porque tem que mudar a atmosfera da célula. Ela não tem culpa de que brigaram dentro de casa. Mas vamos mudar a atmosfera. Perdão é para isso mesmo. Isso nós sabemos como, irmãos? Quando nós estamos próximos do Senhor. Tem gente que tem raiva de Deus, sabia disso? Fica com raiva porque Deus não fez do seu jeito, porque Deus não lhe responde, porque está demorando a resposta. Ei, menino birrento que bate o pé no chão, eu quero. Oi, não funciona assim, querido. Intimidade com Deus abre todas as portas. Todas as portas, quando você tem intimidade com Deus. Às vezes nós andamos longe como Pedro, irmãos, quando nós o conhecemos só de ouvir falar e não por experiência. Jó era um cara fiel em tudo. Era rico? Era, porque ele era fiel e Deus abençoa quem é fiel. Mas quando o tempo fechou para o seu lado, perdeu tudo, o que aconteceu com esse homem? Viveu dias que ele jamais imaginou que um dia ele ia viver. Pelo nível de prosperidade que ele chegou, zerar tudo e começar a vida de novo, do jeito que ele ficou, doente, sem nada e sem saúde inclusive, mas ele chegou a uma conclusão extraordinária. Capítulo 42, verso 5, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, eu realmente não sabia quem tu eras, mas agora os meus olhos te veem. Experiência.
Quantas experiências você tem com Deus? Quantas vezes Deus te trouxe socorro, livramentos, respostas, te segurou na hora que você mais precisava? Experiência fortalece a nossa fé, irmãos. Nós não estamos andando com o defunto do lado. Ele é vivo e é real. Precisamos ter experiências constantes com o nosso Deus. A dura experiência que Jó passou promoveu o conhecimento dele com Deus. Porque tu não sabe da minha vida. Você soube da vida de Jó? Eu não conheço ninguém que viveu o que Jó viveu. Então a tua não é pior do que a dele. Não é. Porque a gente perde um ente querido, a gente fica mal pra caramba. Imagina perder tudo, todos os filhos. Todos os filhos, já não vou contar nem patrimônio, mas todos os filhos, que é a nossa maior herança. Que dor esse pai nos sentiu, irmãos. E nós queremos nos vitimizar diante de Deus com um conhecimento meramente teórico, que nunca amadurece, que nunca gera intimidade, que nunca traz experiências novas com Deus. Nós andamos longe de Deus quando nós não queremos nos tornar seus filhos. João 1,12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não, mas eu não quero ser filho de Deus. Aliás, todo mundo é filho de Deus, para com essa conversa. Não paro não. Você não conhece o que está escrito. O que está escrito é que para me tornar filha, eu preciso o receber no coração. Senão tem boca não. Não vamos fazer parte da família de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando nós entramos numa família, ali sim nós vamos ter o conhecimento. Tem um ditado popular que diz que quando junta as farinhas é que nós vamos saber quem é quem, não é assim? Aí vai saber se a farinha é boa, é de mandioca legítima ou ela é uma coisa qualquer. Quando junta, por quê? Passa a viver no mesmo ambiente. E o que acontece nas quatro paredes daquela casa? Intimidade. Filho é aquele que vive dentro da intimidade. O que acontece nas quatro paredes do seu quarto? Você tem intimidade com Deus? Você consegue ter esse momento, você e Deus sozinho, sem ninguém? Ou sempre precisa de um terceiro? Irmãos, não crie amuletos para você. Você não precisa de muleta. Você já tem o Espírito Santo que te conduz ao Pai. Você tem o livro. Abre a tua boca e libera palavras do teu coração, e ele virá sobre você de uma forma tremenda e extraordinária. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, no verso 55, ele diz assim: quando acenderam o fogo no meio do pátio, sentaram juntos, ali naquele lugar. Ali o negócio pegou. Enquanto Pedro estava andando de longe, ele estava vivendo como nós. Mas na hora que sentou todo mundo na rodinha, acendeu o fogo, veio aquele clarão, iluminou o ambiente, os rostos ficaram visíveis, todos puderam perceber ali quem era quem. Ali houve uma identificação, irmãos, de quem estava fazendo parte daquela roda. Presta atenção nisso, irmãos. Foi exatamente nesse momento, nesse mover, que Pedro foi identificado. E ali houve a primeira negativa do mestre. Não sei quem é, não. Às vezes o calor dos problemas, o calor das dificuldades, eles começam a revelar a nossa real identidade. Como assim? A forma como nós reagimos diante das dificuldades e problemas, elas determinam se somos ou não filhos de Deus, se caminhamos ou não com Ele. E isso é muito sério, irmãos. Olha o que Isaías diz no capítulo 48, verso 10. Eu te purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Uau!
Não queremos passar pelo fogo, não queremos passar pela dor, não queremos passar pelo problema, não queremos passar dificuldade, porque somos filhos de Deus e nada vai acontecer, porque está escrito: nenhum mal chegará à tua tenda. Mas quando Deus quer purificar a nossa vida, passamos no fogo, sim. Passamos no fogo, sim. Na versão NVI diz: eu refinei você e provei na fornalha da aflição. Na outra versão da linguagem de hoje diz: eu os fiz sofrer, mas para purificá-los. Está doendo? Deus está te purificando. Está difícil? Deus está te adestrando e te amadurecendo, querido. Então, não negue a Jesus nesse processo. Ele é tremendo, porque está criando casca grossa para aguentar o tranco da vida. Isso é muito importante. Por isso que quando tem um ajuntamento, com quem estamos nos ajuntando? Em que roda estamos sentando? Pedro foi sentar numa roda nada a ver. O que ele tinha que fazer no meio daquela roda ali? Mas só senta em roda estranha quem anda longe de Deus. E ali, irmãos, ele pôde experimentar o que ele não esperava. Ele foi exposto publicamente. Foi exposto diante de todas aquelas pessoas que o denunciaram. Por quê? Sentaram juntos. Onde você está sentando? Que roda você está sentando, crente? Não, só meus colegas de trabalho. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes, colegas de trabalho, irmãos, não podem ser confundidos com um consultório psicológico. Tem nego que senta com os colegas de trabalho, detona o marido e a mulher para os colegas. Fala os podres da sua casa todo, expõe a nudez da sua família, descaradamente, achando que eles vão resolver teu problema. Eles vão criticar você, vão criticar a esposa, vão dar nomes, ela é isso, ela é aquilo outro, ou larga esse, ou larga aquela. Queridos, sejam sábios em nome de Jesus. Que roda é essa que estamos nos sentando? Salmo 1:1 diz que para não se assentar na roda de escarnecedores. O que escarnecedor tem para te ensinar? Nada. Ele vai te ensinar a largar tua esposa, vai te ensinar a largar Deus, vai te ensinar a levar para as drogas, vai te ensinar a beber, vai te ensinar a querer se matar. É isso que eles ensinam, irmãos. O que nós estamos fazendo no meio que não é o nosso? Estamos ali sendo zombados e escarnecidos, simples assim. A nossa fé, irmãos, começa a ser fragilizada, mostrando para aquelas pessoas que nós somos crentes, mas o meu Deus é um fraco, porque Ele não muda meu marido, Ele não muda minha casa, não muda o fulano, não muda você, que não quer mudança, porque quando Ele nos muda, todo mundo ao nosso redor é mudado, irmãos. Pare para pensar como nós somos chatos. Não é o outro que é chato, não, somos nós que queremos as coisas do nosso jeito e precisamos parar com isso. Permitir que Deus processe algo que Ele quer fazer na nossa vida, e isso é renúncia constante. E não é uma coisa fácil não, irmãos. Temos que prestar atenção em cada palavra que sai da nossa boca. A tua boca é profética, o que você libera, você vive, você sabe disso. Está um caos, está uma droga, minha vida é uma droga, vai continuar uma droga, porque você libera isso. Eu quero é morrer. Deus disse: ok, prepara a casa, amanhã eu te enterro. Não, peraí, Deus, não leva muito a sério não, eu levo. Irmãos, Deus leva a sério cada palavra da nossa boca. Não fique falando do caos quando você quer uma bênção. Pode não estar bom, mas vai mudar em nome de Jesus. Eu profetizo mudança nesse homem, nessa mulher. Eu profetizo cura, eu profetizo, seja lá o que for a tua necessidade, libera bênção. Para de falar maldição.
Pedro, ele tomou um lugar entre eles, diz a Bíblia. Que lugar é esse que esse homem foi tomar, em vez de tomar uma posição no reino de Deus, que ele diz que nos fez assentar nos lugares celestiais? Tome posição nos lugares celestiais para liberar bênção sobre o povo, sobre si mesmo. Não, larga tudo por lá, vai sentar na roda dos escarnecedores, toma lugar no meio deles para ouvir abobrinha e ser zombado ainda por eles. É o sal insípido do Sermão da Montanha. Para nada mais presta. Querido, nós não nos livramos de um problema criando outro. Não. Problemas têm que ser enfrentados de frente. Seja guerreiro, seja valente. Em frente, seja lá o que for. Nós precisamos confiar que Deus é fiel para nos dar vitória. Ele luta a nossa causa, irmãos. Não seja frouxo no dia da luta. Seja forte. Ai, mas eu não sei o que fazer. Busque o Senhor, Ele vai te dizer o que fazer. Ele vai te mostrar o caminho que você precisa ir. Mas fica lá, ai, agora marche. Marche, foi o que Ele disse para Moisés, com aquele povão lá, irmãos. Porque a vitória só vem para quem não fica parado. O parado não vê nada. Mas quando você vai andando, você vai trilhando a vitória. Eu vou vencer. E caminha na direção dela. Não fica lá parado esperando que Deus vai te carregar no colo, vai te levar numa nuvem como se fosse um tapete persa e você viajando. Esqueça. Verso 56 diz que uma criada, fitando, disse. Olha só, irmãos, o inimigo, ele te induz ao pecado, mas joga no ventilador tudo aquilo que aconteceu. Te induziu a ir para o fogo, para se esquentar do frio, para depois te expor no meio de todo mundo, e fez com que ele ficasse cheio de medo. O maior problema que a nossa geração vive hoje chama-se medo. E o medo leva a pessoa a mentira. Quantas vezes já mentiu pelo medo? Ficou intimidado, não é bem assim não, é porque aconteceu aquilo aqui, inventa uma história mirabolante. Mentira, crente, o pai da mentira é o diabo. Não mude a sua identificação pelo medo. Às vezes mudamos rapidamente, deixamos de ser filho de Deus para ser filho do diabo por causa do medo. E ele já sabe que esse jogo é rápido na mente do ser humano, então para ele é fácil te pôr medo. Medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro, medo de dormir sozinho, medo de apagar a luz, medos mil. Que doideira é essa? Ei, você é filho do Deus vivo. Você tem poder e autoridade na sua boca. Põe esse diabo no lugar dele. Uma mentira, irmãos, ela vai sempre puxar outra. Mas ele, todas as 3 vezes, ele ignorou tudo. Ele estava longe, esqueceu sua identidade, esqueceu sua amizade com o Pai, com Jesus, esqueceu tudo. Aí no verso 60 veio uma lembrança, um remedinho para a memória de Pedro. Diz que o galo cantou. Irmãos, às vezes erramos, mentimos, até ouvir o galo cantar. Quando o galo cantar, é um remédio fantástico para a nossa memória, né? Quem sofre de amnésia aí, leva um galinho para dentro da sua casa. Ele vai te lembrar algumas coisas. Está na hora de levantar, está na hora de trabalhar, está na hora de ir à luta. Lá deve ter um galo, né, irmão? Que o irmão vende ovo. Tem não? Pensei que tu tinha. Mas quem tem, eu vi na Raimunda, né? Lá tem. O que o galo faz, irmãos? Ele funcionou como um despertador para Pedro. Acorda, presta atenção, olha o que você está fazendo. Irmãos, a lembrança vem na mente da pessoa na mesma hora. Pedro, ele tinha dito pouco tempo antes: eu vou morrer contigo, eu estou contigo, eu não vou abrir. Jesus, calma, Pedro, não fala isso, eu te conheço. Não, pode deixar, estamos juntos.
até vir a dificuldade, nós estamos juntos. Quando vem a dificuldade, acabou. Então veja, irmãos, o versículo 61. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Que poder nesse olhar. Que foi aquilo, irmãos? Quando ele olhou nos olhos de Pedro, aquela troca de olhares, quando eles se encontraram, aquele olhar fixo, foi como algo que entrou dentro da alma daquele homem, tão tremendo que foi, e trouxe à memória todas as palavras que o Senhor disse para ele, tudo aquilo que o Senhor falou que ia acontecer. Veja que olhar para Jesus, ele traz a consciência dos nossos pecados. Olhar para Jesus, irmãos, é enxergar a prova de amor que Ele tem por nós, porque esse olhar não foi um olhar de acusação, muito pelo contrário, era uma lembrança para dizer: eu sabia que você ia me negar, mas deixa eu te dizer, eu continuo te amando, eu continuo desejando corrigir a sua vida, e por isso eu vou até o fim nesse projeto, porque o meu projeto é chegar na cruz, aleluia. Ele não desistiu, porque o homem desistiu. Deus nunca vai desistir porque você desistiu de cuidar de vidas, de evangelizar, de orar, de ler a Bíblia. Ele não vai desistir por causa disso. Por isso que na hora que esses olhares se cruzam, que coisa tremenda ali, irmãos, que precioso, aquele olhar resgata, aquele olhar penetra tão forte dentro de nós, que ele nos faz perceber que vale a pena a entrega. Ele se entregou, deu certo, então eu vou me entregar também, vai dar tudo certo, ele vai transformar a minha história. Verso 62 diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, o choro, ele libera sentimentos reprimidos, emoções que estão ali sufocadas, que estão te asfixiando como um nó na garganta. Ele alivia a alma, porque ele vai muito além daquilo que você possa imaginar. Agora, quando ele ultrapassa o limite do descarrego, vamos dizer assim, você entra na tristeza. Não é mais saudável. Passou a fase do choro. Não é uma coisa saudável você viver escravizada nessa tristeza, angústia, depressão, porque o diabo vai querer conduzir você à morte, à desistência. O choro não foi feito para isso. Pedro saiu dali, ele chorou amargamente. Por que esse choro amargo, irmãos? Porque ele viu a dimensão da besteira que ele fez, foi grande demais. E aí o desânimo vem e bate na pessoa para ela parar onde ela está. Jesus, ele sabia exatamente qual era a consequência do pecado. Eu e você sabemos exatamente qual é a consequência do pecado. Não é uma morte física, é uma morte espiritual. Perde o gozo pela vida, perde o prazer, o sabor, o desejo de tudo. Tudo. Não, mas eu vou pecar. Você que veio do mundo e recebeu Jesus no seu coração e quer voltar, meu irmão, acabou. Nunca mais você vai ser feliz no pecado, nunca mais. Por isso que Jesus, ele veio para um resgate. Esse resgate é para o perdão. Ele não deixou que esse cenário se acabasse ali. 3 dias depois, ele mudou tudo. Ele mudou todo aquele cenário, porque ele queria dizer para Pedro: Pedro, voltei para te resgatar. E apareceu lá na praia. João 21 mostra o que aconteceu, porque há esperança no Senhor. E ali, irmãos, como Jó, Jó é um livro tremendo. Jó capítulo 14, verso 7, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, ainda que for cortada, ela se renovará, e não cessarão os seus renovos.
Deus vai trazer renovo, Deus vai trazer frutos novos, Deus vai trazer sabor novo, alegria nova para caminhar com Ele. É tremendo você confiar nele, irmãos. Por isso que Jesus, Ele volta e deixa conosco algo tremendo que diz: essa é a minha presença. Qual é a presença? O seu Espírito Santo. Hoje Ele está aí dentro de você para dizer: eu estou presente na tua vida, olha para mim, me dá atenção, fala comigo, eu quero falar contigo. E às vezes nós não paramos para dar atenção para Ele. Presta atenção, irmãos, o Senhor, Ele quer nos tirar desse cativeiro da indiferença e parar de seguir a Jesus de longe. Nós fizemos uma trajetória para você ver quão triste é seguir Jesus de longe. Deixa de ter experiências com Ele. E Ele chega para Pedro e diz: ei, Pedro, tu me amas? Tu me amas de verdade? Ele precisou perguntar isso 3 vezes, irmãos, porque cada resposta nós temos que parar para pensar, porque Ele pergunta para mim e para você, porque Deus está perguntando se eu o amo. Pense, em que você o negou? O que você deixou de fazer? O que prova para Deus que não o amamos mais? Nossa distância, nossa indiferença, o pecado. O que está fazendo Deus pensar que nós não o amamos mais? Porque quem ama quer estar junto, quem ama quer usufruir da companhia do outro, quem ama dá prazer para o outro, e o Senhor quer ter prazer em você, Ele quer se alegrar com você. Agrada-te dEle também, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Queridos, o perdão é algo tremendo, não só para quem ofende, mas para quem é ofendido. Ele abre os céus, Ele abre os céus sobre a nossa vida. Por isso que Ele vem para nos acolher. Eu quero concluir com esse texto de Hebreus 3. Ele diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureça o seu coração. Como você está seguindo Jesus? De boa, meu amigão, ou de longe?